Bem-vindos ao IBRAcast, o podcast trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitrust, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. E nesta segunda temporada, a cada episódio, Vivian Fraga, âncora e coordenadora de podcasts, e Flávia Chiquito, diretora de publicações, e convidados especiais do IBRAC conversarão com representantes do Poder Legislativo, do Executivo, do Judiciário, além de empresários e acadêmicos, entre outros especialistas da área, dando um giro 360 no antitrust e trazendo conteúdo de qualidade para você, nosso ouvinte. Fiquem ligados e curtam o programa. Olá a todos, bem-vindos e bem-vindas ao IBRAcast, o podcast do IBRAC. O episódio de hoje vai tratar da importantíssima interação entre o direito da defesa da concorrência e o poder legislativo, uma interação fundamental para a promoção de uma economia competitiva. Para que as políticas de defesa da concorrência sejam construídas com bases tecnicamente sólidas e para que guardem respaldo jurídico. De um lado, o CAD precisa dessa comunicação bastante azeitada para poder sinalizar ao legislativo o que precisa para ter sua política saudável e amparada nos melhores conceitos e melhores práticas ao redor do mundo. A ideia aqui é que consigamos ter um panorama de como nascem as leis de defesa da concorrência no Brasil. O chanceler de ferro do século XIX, o alemão Otto von Bismarck, já teria falado que as leis são como salsichas. É melhor não ver como elas são feitas. Mas aqui a gente quer entender, sim, melhor esse processo e teremos a oportunidade de ter uma visão de dentro, como é feito esse processo legislativo, do começo, meio e fim. Para que a gente possa fazer reflexões sobre melhorias com vistas à propagação de uma cultura da defesa da concorrência bastante forte. Para isso, temos aqui a presença dos principais consultores legislativos do Brasil, quando a matéria é antitruste. Nossos conhecidos e muito respeitados Carlos Jacques e César Matos. Carlos Jacques, consultor legislativo da Câmara do Senado Federal, especialista, professor, consultor em Roque, Cury Pinheiro Advogados Associados. César Matos, consultor legislativo da Câmara de Deputados, especialista, professor e doutor, nosso para sempre conselheiro do CAD e ex-secretário da SEAI. Do lado do IBRAC, a fim de enriquecer essa conversa, se juntará a nós a diretora de publicações, Flávia Chiquito. Caros, é um enorme prazer tê-los conosco aqui. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, César, Carlos, por terem aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza que a nossa conversa hoje vai trazer muitas reflexões sobre o andamento dos projetos que envolvem a defesa da concorrência, e eu tenho certeza que a gente vai aprender bastante com vocês sobre o trâmite, os procedimentos internos da Câmara, e estamos à disposição aí para que vocês precisarem também do lado do IBRAC. Vivian, obrigada mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês, com você novamente. Bom, primeiro agradecer aqui o convite, tá, do IBRAC, convite que a Vivian fez, agradecer por estar participando desse evento, por poder divulgar para todos vocês o trabalho da Consultoria Legislativa do Senado, que é um órgão técnico de especialistas, tá, em 26 áreas do conhecimento, né, sendo 8 delas jurídicas. A Consultoria do Senado foi criada em 1955, ela é 100% formada por técnicos concursados, e nós assessoramos o processo legislativo, né, especialmente entregando aos senadores, né, toda a argumentação técnica necessária para que eles possam conduzir a decisão política, né, de uma maneira neutra tecnicamente. Então, agradeço muito a instituição, esse espaço está sendo dado para a gente divulgar o nosso trabalho para você. Obrigado aí o convite do IBRAC, na figura da Vivian, da Flávia. É sempre uma honra estar aqui com vocês e falar um pouquinho da nossa experiência aqui. Quer dizer, eu sou a contraparte do Carlos Jacques na Câmara.
dos deputados. Eu só fiquei meio constrangido porque ele falou tantos dados do Senado, quer dizer, 55, não faço ideia de quando a gente foi criado e tal, mas assim, mas de qualquer maneira, ainda vou, na próxima, eu vou buscar mais informações para falar para vocês dos nossos históricos. Mas, de fato, eu acho que essa interação da lei, quer dizer, não só com questões de concorrência diretamente envolvendo o CAD ou eventualmente envolvendo o SEAI, mas a questão da métrica da concorrência nas leis é uma coisa bastante importante. E nós, quer dizer, a gente sempre procura, dado, quer dizer, eu e o Carlos Jacques trabalhamos no CAD há algum tempo, depois eu voltei e tal, então a gente tem um pouco essa cultura, né? Nós somos dessa família do antitruste, né? Dessa comunidade antitruste. Então a gente consegue, tenta trazer isso não só para as leis de CAD, mas para outras leis em que, eventualmente, a advocacia da concorrência possa ser feita da melhor forma possível. Obrigada. Bom, vamos para os desafios da promoção da livre concorrência aqui no Brasil. A gente tem a nossa lei, que, desde a sua entrada em vigor, a 12.529, veio para substituir a antiga lei, 8.884, de 94. A lei foi aprovada em 2011, depois de quase 7 anos em trâmite no Congresso Nacional. E, desde então, os avanços foram enormes, resultando no que podemos chamar da consolidação da defesa da concorrência no Brasil. De fato, a 12.529 alçou a defesa da concorrência no Brasil enquanto uma política pública séria, respeitada perante outras jurisdições no mundo que têm muito mais tradição no tema. Apesar das inúmeras evoluções advindas dessa lei e do amplo reconhecimento internacional, ainda assim, vemos espaço para aperfeiçoamento, sobretudo em relação à difusão e promoção da defesa da concorrência e também em relação à composição de seus quadros, fato que instiga os policymakers a procurarem e proporem soluções. Exemplos recentes desses esforços são alguns projetos de lei que a gente vai conversar aqui com vocês, e já queria dar a partida aqui para a nossa conversa, para que vocês nos contem quais são os projetos de lei afetos à defesa da concorrência no Congresso Nacional e o status deles. Começando por você, Carlos Jacques, por favor. Muito bem, não são tantos projetos, não? São 3 projetos, mas quem se debruçou por cada um deles, eles são bastante profundos, tá? São projetos de envergadura, né? E lidam com temas que são muito centrais na atuação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Então, nós temos a discussão, né, da dosimetria da multa, né, um projeto que, nesse momento, ele está no Senado, na CCJ, aguardando a designação de relator, né? Ele muda o conceito de vantagem auferida, ele passa a utilizar o faturamento não de apenas um ano, mas de todo o período em que a infração foi observada, foi caracterizada, e ele já passou, né, pela Câmara. No Senado ele foi distribuído a CCJ e a CAI, né? E na CCJ ele está lá, aguardando a designação de relator, né? Os outros 2 projetos, um passou pelo Senado, que é o da reparação de danos, né, pelas vítimas, né, de infrações à ordem econômica. Já foi aprovado no Senado, ele está na Câmara, né, onde o César vai poder falar melhor dele. E um projeto que nasceu na Câmara e está na Câmara, esse não foi tocado pelo Senado, que está reduzindo, né, a composição de membros do tribunal. Você quer falar um pouquinho também desse projeto, César? Vivian, no final das contas, quer dizer, esses projetos, quer dizer, você vê que, na verdade, tem uma relação sempre, essa coisa da vantagem oferida saiu da Câmara, foi para o Senado, mas veja que ele foi muito incentivado pelas discussões que você teve no próprio CAD, quer dizer, você ficou com algum tempo, com alguma discussão bastante relevante sobre, quer dizer,
tinha até um pouco essa divisão, economistas, advogados, quer dizer, economistas, não, tem que ser vantagem oferida, porque tem que privilegiar deterrence. O pessoal mais de direito pensava mais assim, olha, tem que ser aplicado, tem que saber calcular, tá certo? E tem que ser claro, e a regra tem que ser simples. Então, essa discussão já veio muito forte do CAD, eu acho que influenciou esse projeto, eu acho que influenciou, inclusive, a mudança que se processou nele, do 9238, na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Eu não estava na Câmara nessa época, eu estava no Ministério da Economia, mas, quer dizer, você teve mudança, quer dizer, de sair dessa coisa da vantagem oferida para uma coisa um pouco mais leve, quer dizer, de exercícios dos anos de exercício de efetiva duração da infração, quer dizer, em vez de você incidir sobre um ano, você pode incidir sobre mais, você vai incidir sobre mais anos. Então, na verdade, você já fez uma mudança em relação a isso, pensando nessa questão de como aplica, que eu acho que aí vai ser também melhor discutido no Senado. Os outros projetos, quer dizer, do Aécio Neves, cada vez mais do Senado, esse 11.275/2018, que está na Câmara, ele já passou na CD, que está pronto para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça, está na pauta, quer dizer, porque, na verdade, às vezes o mesmo projeto fica várias vezes na pauta, e às vezes não é questão de que tem resistência, não, é simplesmente porque a lista é tão extensa, e veja, tudo passa pela Comissão de Constituição e Justiça, absolutamente tudo. Então, no final das contas, às vezes, não é questão de ter resistência ou ter coisa favorável, mas você tem uma questão de prioridade, tá certo? Sobre ele. Mas ele tá lá na pauta, e aí tem a ver com essa questão da demanda de você tentar tornar a deterrence a condução de competitivas mais eficientes, trazendo os principais interessados nela, quer dizer, que são os agentes que foram prejudicados por ela, tá certo? E isso, acho que fortalecer esse sistema é uma coisa interessante. Eu pude trabalhar fazer uma interrupção aqui, César, por favor, porque você falou dessa questão da prioridade. Eu queria que a gente tivesse um pouco mais de clareza sobre como imprimir essa prioridade num projeto de lei. Como que avança uma pauta, por exemplo, que a gente está discutindo aqui? Olha, primeiro o interesse do governo, tá certo? Quer dizer, o agente em posição mais privilegiada para avançar coisas, seja em comissões, seja no Congresso, é o governo. Né? Então, o governo que, de fato, quer dizer, você vai inverter a pauta, fazer isso, bom, em plenário muito mais, mas também nas comissões isso pode ser bastante forte. O Jacques pode falar um pouco mais sobre o Senado, e também você tem interesses de alguns deputados, tá certo? Em relação às suas bases, tá certo? Quer dizer, qual é o grau de interesse que tem isso? Então, na verdade, assim, você pode ter projetos que fiquem bastante tempo na fila, e quando a gente está falando de CCJ, você não tem escassez de projetos. Você tem uma lista gigantesca, e se você não chegar na prioridade, principalmente em anos que tudo está muito apertado, este ano em especial está tudo muito apertado por causa de eleições, quer dizer, a probabilidade dele ficar quer dizer, se ninguém movimentar, ele não vai mexer. E eventualmente ele vai ficar, quer dizer, mais tempo do que se deseja para resolver aquele problema. Então, não tem uma resposta certa para isso. Mas aí, primeiro o interesse do governo, depois o interesse dos próprios deputados. Ponto, só fazer uma pequena observação. O governo, no caso, né, não é exatamente o CAD. O CAD é uma autarquia, né, autônoma, mas tudo que envolve proposição legislativa tem a supervisão ministerial. Né? Então, no fundo, quem atua, né, no Congresso não é o governo CAD, o CAD nem é governo, né? Seria o Ministério da Justiça. Né? É sempre o Ministério da Justiça quem dá o tom, tá? Dessa sua preocupação, tá bom, Vivian? O CAD, como é um órgão técnico, é uma autarquia independente, ele não tem uma função, né, de articulador, tá, de governo. Nem deveria ter, e não tem mesmo. A gente sabe que, assim, dentro do funcionamento das casas, né,
não deve ser diferente. Existem os líderes partidários, né? Os líderes partidários, eles se encontram semanalmente, né? Semanalmente, geralmente com o presidente da casa, ou com o vice-presidente, ou com alguém de expressividade. E é ali que eles dão um empenho político. Olha, esses projetos têm prioridade, nós vamos votar isso aqui e os outros esperam, né? Aguardam. Então, os líderes partidários também são fontes disso. E aí, imagino que o governo tem sua coalizão, né? Tudo aquilo que a gente conhece da relação entre o executivo e o legislativo, para dar aí o tom exato, né, da sua pergunta. Bom, pegando um gancho aqui nessa discussão que a gente está falando, né, do panorama do Congresso para os projetos para esse ano de 2022, que é um ano, como a gente sabe, como o César bem colocou, um ano incerto de eleição presidencial. Eu queria até colocar aqui algumas perguntas para os senhores, no sentido de qual é o quanto a defesa da concorrência está inserida na pauta do Congresso, né? Qual é o protagonismo do CAD dentro dessa pauta de assuntos que o Congresso tem lidado? Como o Carlos Jacques colocou, não é bem o CAD que tem um protagonismo ali, ele acaba atuando por meio do Ministério da Justiça, mas imagino que os membros do CAD, de alguma forma, dialogam com vocês, principalmente em relação a esses projetos. Eu gostaria de entender se existe esse diálogo e se de fato, e como isso acontece, o quão importante é essa pauta de defesa da concorrência no dia a dia aí de vocês. Seria também interessante se vocês puderem compartilhar um pouco os trâmites procedimentais dos projetos na Câmara e no Senado. Acho que isso ajuda também o nosso diálogo com vocês, né, até do IBRAC, do endereçamento das nossas posições, para a gente saber como acessá-los. Por favor, fiquem à vontade para comentar. Carlos começa? No Senado, né, quando o projeto chega, né, vai à Secretaria-Geral da Mesa, né, prepara o despacho, o presidente acolhe, onde determina a tramitação, né? A tramitação mais rápida que tem é plenária, né? Não passa pelas comissões. E se a tramitação passar pelas comissões, primeiro, quanto mais comissões, mais o projeto tem que caminhar, né? E, portanto, mais lenta é a aprovação final. E as comissões, pode ser que o despacho determine, né, que a última comissão tenha a chamada decisão terminativa, ou não. Quando o despacho tem decisão terminativa, a última comissão ela é terminativa, ou seja, aquilo só vai a plenário em grau de recurso, etc. Ela está ali terminando a análise do projeto, né? E depois isso é encaminhado a outra casa legislativa, se foi uma casa iniciadora ou se revisou um projeto da outra casa, se alterou, ou ele é encaminhado à sanção, né? Se ela já vem, então, com a aprovação do que a casa iniciadora sugeriu. Não dá para ter um número, né? Assim como a gente fala, né? Os atos de concentração tem 240 dias para análise, não dá para ter um número, até porque projetos que não são relatados na comissão, apesar de ter lá designado, se eles não são relatados na comissão, no final da legislatura eles são arquivados, né? Nada impede que eles sejam desarquivados por um requerimento, uma coisa até simples, né, do desarquivamento. Mas muitas vezes, por exemplo, essa reforma tributária que há um empenho muito grande, né, no Senado, liderado pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, de avançar a PEC 110, né, que para quem está por dentro, é um tema que tecnicamente evoluiu bastante, né? A reforma tributária ela ganhou uma consistência técnica, já dá para ser discutida de uma maneira assim proveitosa. Então, não se quer perder essa PEC. Então, o que se tenta? Se tenta fazer com que a relatoria dela na CCJ aconteça. Por quê? Para que no final da legislatura não seja arquivado, tá? Então, muitas vezes, a pressão
para conseguir aprovar, mas se não é possível aprovar, pelo menos que relate na comissão, se tem a relatoria, senão o projeto é arquivado. A gente tem muitos casos, né? O César deve também ter muitos exemplos de projetos excelentes que são arquivados, né? Se muito se comenta, muito se discute, muito se fala, muito, né, até no calor do debate, né? E muitas vezes aquilo não tem, esperava-se tanto que aquilo fosse avançar e não avança. E a gente vê muita coisa assim que não tem a menor chance também de progredir, pelo menos não rapidamente, às vezes ganha um corpo, ganha uma força, né? O momento político tem disso, né? A casa política tem disso. No caso, a Câmara dos Deputados é a porta de entrada. E a prioridade sempre absoluta são, quer dizer, primeiro, medida provisória, tá certo? Medida provisória porque tem tempo, tem prazo. Então, como ela tem prazo, então ela, de fato, tem uma prioridade maior sobre outras propostas, né? Então, a medida provisória é do Poder Executivo e sempre vai entrar pela Câmara dos Deputados. Na verdade, você até mudou o trâmite depois da pandemia. Antes da pandemia, você tinha uma comissão especial, uma medida provisória, que integrava deputados e senadores. Então, na verdade, as duas casas já começavam a conversar ali, tá certo? E aí, quer dizer, quando saía da comissão especial, que ia revezando um deputado relator ou um senador, um deputado relator, um deputado senador. Depois da pandemia, você mudou isso. Bom, de qualquer maneira, essa comissão, de lá você iria passar pela Câmara, plenário da Câmara, depois plenário do Senado. Depois da pandemia, você queimou essa etapa, você não tem mais essa etapa. A desvantagem é que, quando vai para o Senado ainda não entrou na discussão daquela medida provisória. Então, quer dizer, pode demorar mais no Senado, eventualmente, porque eles têm que ainda ficar mais a par daquela medida provisória. Então, a grande prioridade são as medidas provisórias, projetos de lei do próprio Executivo, em geral, tem prioridade, quer dizer, se você for ver a taxa quer dizer, o número de projetos que passam, mesmo que você não conte medida provisória, o número de projetos que passam, que são do Executivo, é muito maior do que do Legislativo. Isso não quer dizer que muitas vezes os projetos que vêm do Executivo foram influenciados por projetos que já estão tramitando no Congresso. Eu tenho um colega que já fez um pouco essa estatística e parece que boa parte das coisas que vêm do Executivo não são 100% novas, muitas já começaram a tramitar, já foram criação de deputados ou senadores, quer dizer, que usualmente, quer dizer, eles estão recebendo as demandas da sociedade, isso que é assim que a democracia funciona, mas o fato é que, quando o Executivo se interessa pelo assunto, que aí, de fato, que você tem maiores prioridades para discussão lá no Congresso. Tá certo? Então, e aí você vai passar pela Câmara, o ideal, quer dizer, os projetos de lei sejam, quer dizer, quando você pede, às vezes, urgência, e muitas vezes o Executivo pede urgência, vai direto para plenário, então, na verdade, você pode pular todas as comissões, isso, na verdade, é um atalho gigantesco. Muitas vezes, um projeto, quer dizer, começa na Câmara, às vezes até com influência do Executivo, começa na Câmara e começa no Senado. E às vezes, quando teve uma medida provisória há pouco tempo de ferrovias, que o ministro Tarcísio mandou para a Câmara. Quando ela chegou na Câmara, um projeto de lei do Senado, quer dizer, quando eu estava lá, a gente discutiu várias vezes projetos de lei de ferrovias, ele começou a andar no Senado. Então, na verdade, assim, às vezes, quando uma coisa começa a andar numa das casas, ele começa a andar na outra também, tá certo? O que é uma concorrência positiva, legislativa, tá certo? Do caminho legislativo. Então, mas já está no Senado. Não, mas é muito bom tramitar aqui. Está acontecendo um pouco isso agora com o projeto de partilha. Partilha de petróleo e tal, de mudar a regra de partilha, voltar para a concessão. Tem um projeto no Senado, mas que está meio parado, e começou a andar o da Câmara. Tá certo? Então, estão os dois andando juntos. E com muito interesse do Poder Executivo dentro deles. E aí, esses projetos, em geral, vão ter a prioridade, e a probabilidade deles pularem as comissões, irem direto para o plenário é muito grande. Não, excelente esse sobrevoo que ambos fizeram sobre o rito legislativo, mas eu queria perguntar, até antes da gente seguir para os projetos específicos, como que a atuação do CAD
é levada em conta nesse rito? Qual que é o momento que o CAD aparece? Qual é o momento em que ele consegue dialogar com vocês, especialistas? Bom, em todos os momentos, né, em que nós solicitamos, né, o apoio do CAD, né, o CAD sempre se dispôs a auxiliar, né? Eu lembro que na época da aprovação da lei, né, e era o senador Francisco Dornelles, que era o relator do Senado, houve um momento ali de inflexão em que ele precisou. E eu me lembro que quase o conselho todo apareceu, né? O presidente, o conselheiro, então estamos aqui. O que é preciso que vocês entendam? Havia um interesse muito grande do CAD na mudança da lei, né? A gente sabe que os benefícios eram inegáveis, né? Então, essa interação, ela existe. Assim, tem uma coisa da processualística legislativa que, às vezes, quem é de fora não percebe, né? Às vezes o projeto vem tramitando na origem, passando pelas comissões, muito próximo da sua redação original. Às vezes a comissão, a última, é terminativa e manteve próximo da redação original. Aí o senador recorre, né? Fala, não, eu queria que o plenário apreciasse esse projeto. O projeto vai a plenário e ele é aprovado completamente diferente do que passou pelas comissões. Mas o que é isso? Né? Como que alguém apresenta uma emenda de plenário? Às vezes o plenário ocorre em horários noturnos, né? Às vezes a casa está com quórum, mas às vezes não tem muita gente atenta. E simplesmente essa emenda ela pode simplesmente revirar completamente o escopo do projeto e ser aprovado assim. Então, há quem... Aí não tem recurso, Carlos. Só uma pergunta. Aí não tem recursos. Se eles aprovarem... Não. E até quem, assim, pensa de uma maneira estratégica e pensa assim, não, as boas ideias eu não vou apresentar nas comissões, eu vou apresentar em plenário, aos 47 do segundo tempo, de repente lá eu consigo convencer e passar. Então, às vezes, quem está acompanhando, às vezes, há anos o projeto, fala, aprovou, mas aí quando olha o que foi aprovado, não, mas peraí, por anos se discutiu isso, aprovou outra coisa, nem foi discutido, né? Isso acontece, tá? Isso acontece e não é tão raro, não. César, quer falar agora sobre isso? Porque acho que é importante também a sua consideração, em que medida o CAD proativamente é chamado a dialogar ou ele é provocado a dialogar com os consultores legislativos. E se pode estabelecer um canal institucional um pouco mais dinâmico e com bases mais definidas sobre esse diálogo. Vivian, eu acho que, inevitavelmente, essa conexão vai ser mediada pelo Ministério da Justiça e também pela Presidência da República. Na verdade, não é só o CAD, são todos os outros órgãos, mesmo as agências reguladoras, independentes que sejam, enfim. Às vezes isso não acontece, mas não é o mais adequado. Quer dizer, você está dentro da estrutura do Executivo, imagine se todos os órgãos, quer dizer, os órgãos todos do Executivo não têm uma visão única sobre um determinado tema. Quer dizer, imagina eu, secretário da SEAI, quer dizer, olha, nós somos os chatos aqui da concorrência que estamos sempre indo nos setoriais, levando lá a métrica da concorrência. Às vezes a gente consegue, às vezes consegue uma parte, às vezes consegue enfim. Mas o fato é que muitas vezes eu disse, não, mas a gente queria ir diretamente. Eu disse, não, isso aqui é uma coisa que no final, é muito... tem um pouco do Ministério Setorial, quer dizer, que ele tem que ser o protagonista desse negócio, quer dizer, depois da discussão, principalmente com o Ministério da Economia e tal, mas eu não diria, quer dizer, o que vai acontecer é mais a provocação. Muitas vezes um deputado, o senador provavelmente também, eles pedem alguém do CAD porque tem algum tema, às vezes tema de preço, temas que eles entendem de abuso de poder econômico. Por exemplo, como conselheiro, eu fui falar sobre cartão de crédito. Aí eu botei lá mercado de dois lados, intermediação, tem externalidades recíprocas e tal, de uma forma até que a gente tinha julgado, o CAD tinha julgado
processos importantes ali em 2009, 2008, sobre isso. Mas, assim, você ir de mote próprio, tá certo? Mesmo a SEAI, que está dentro da hierarquia do governo, a gente não fazia isso, e eu diria que é quase uma insubordinação, tá certo? É quase uma insubordinação dentro da máquina do Poder Executivo. Então, por mais que a gente tenha essa coisa, não, a advocacia da concorrência e tal, eu acho que tem que tomar muito cuidado, não só o CAD, mas as agências reguladoras como um todo, tá certo? Elas têm que tomar algum cuidado em relação a isso, quer dizer, em que medida, quer dizer, eu sempre entendi, elas são independentes, o CAD, inclusive, de julgar dentro da sua esfera de competência dada pela lei. Mas quando vai para essa coisa de fazer, quer dizer, de repente, de fazer valer a sua métrica particular, seja ela qual for, no caso do CAD, é a métrica da concorrência, aí eu acho que existe uma questão de hierarquia, aí você deixa de ser independente, é um pouco a minha visão. Porque senão seria um caos, tá certo? Imagina todo mundo envolvido numa coisa, então, quer dizer, realmente você tem que ter um canal, eu acho que teve, quer dizer, o CAD participa em fóruns do Poder Executivo, como foi o caso do gás, tá certo? Eles tiveram um TCC, que foi uma coisa importante, dava dentro da estratégia geral dessa coisa. Depois teve uma lei que foi aprovada, teve diretrizes do Conselho Nacional de Política Energética, que nós, SEAI, participamos muito, e participamos também junto do CAD, tá certo? Mas o CAD foi trazido, inclusive, para dentro do grupo, tá certo? Especialmente o caso do Departamento Econômico. Tá certo? Em geral, muito o Departamento Econômico faz essa representação, que ele vai levar para o Conselho, para a Superintendência, muito das coisas do Executivo. Obviamente que, na verdade, é você colocar a independência no seu lugar certo. E, mais uma vez, mesmo nós, na SEAI, quer dizer, a gente ir diretamente fazer, eu sou advogado da concorrência, eu acho que o governo está fazendo errado, tá certo? Não tem, assim, eu não vejo cabimento. Senão, quer dizer, se todo mundo for fazer isso, vira o caos. Governo. Cada agência, ainda que independente, a independência não é feita para você fazer uma atuação deste tipo diretamente no legislativo. E sim, sempre via os canais, falando, no caso do CAD, Ministério da Justiça, e principalmente Presidência da República, onde você afunila tudo. Eu não sei se o Carlos Jacques tem essa mesma visão, mas eu gostaria, inclusive, de ouvir. Só uma consideração, César, você acha que seria viável que o CAD ou as pautas de defesa da concorrência chegassem no Legislativo, no Congresso, por meio da Casa Civil? Sim, é o caminho. É o caminho. Ministério da Justiça, Casa Civil, também com o Ministério da Economia, em algum sentido, eu acho que via SEAI, quer dizer, você tem um Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Então, faz sentido. Eventualmente o CAD pode ir diretamente via Ministério da Justiça e tal, mas quer dizer, porque quando você chega na Casa Civil, você chega com uma coisa bem arredondada, veja, porque a Casa Civil é multipropósito, tá certo? Então, todos os temas do governo serão afunilados lá. Então, se você já tem alguma coisa, no caso do CAD, eu acho que Ministério da Economia mais Ministério da Justiça, tá certo? Você tem a bola muito mais arredondada, tá certo? E dá segurança à Casa Civil de que aquilo ali tecnicamente está bem fechado, tá certo? Então, eu diria que, quer dizer, que essa canalização via esses dois órgãos na Casa Civil, obviamente que aí tem as relações pessoais e tal, quer dizer, que também contam, naturalmente, inclusive no próprio Legislativo, no próprio Judiciário. Por exemplo, no Judiciário, chegou a ter ideias, na minha época, de dizer, não, vamos fazer a SEAI botar diretamente no Judiciário, tá certo? Atos do Poder Executivo que tenham problemas de advocacia da concorrência. Eu disse, olha, eu sou contra. Eu não acho que a gente deva ter esse papel, porque senão, na verdade, é um risco de você destruir a advocacia da concorrência dentro da lógica política do Executivo, tá certo? E especialmente SEAI, mas eu também achava que CAD, isso não era algo que deveria ter. Mais uma vez, coisas que vão gerar mudanças em leis e tal, não coisas que tenham, quer dizer, um processo no CAD, não, isso é CAD. Tá certo? O processo do CAD é CAD, o processo Anvisa é Anvisa. O processo das vacinas, aí eu acho que é o contrário, aí eu acho que o executivo é que não tem que dar muito pitaco, tá certo?
na coisa da agência, ou eventualmente um ato de concentração no CAD, ou um projeto que um ministro. Aí eu acho que o executivo que não dá. Então, assim, na verdade, as esferas de independência têm que ser muito bem definidas, porque o governo não é uma coisa fácil. Tá certo? Então, todo mundo. É importante que o governo, nessa coisa legislativa, fale a mesma língua. Mas muitas vezes, aí, quer dizer, é totalmente compreensível e entendível, quer dizer, que o deputado, o senador, ele vê um caso de abuso de poder econômico, ele quer chamar diretamente o CAD, ou quer chamar diretamente o SEAI. No caso da SEAI, eu fui algumas vezes, quer dizer, obviamente sempre meio mediado pelo governo, mas no caso do CAD pode ir também, tá certo? Mas assim, eu acho que tem. E ele pode, quer dizer, ter uma liberdade um pouquinho maior para falar, tá certo? Agora, assim, de mote próprio, quer dizer, não, eu acho que tem que mudar a legislação nisso. Eu acho que essa intermediação é fundamental. Tá, e só mais, até para a gente fechar e passar para os projetos de lei, só para entender assim, o canal certo, né? Porque no Ministério da Economia a gente tem a SEAI, que teria uma secretaria específica dentro da Casa Civil para a gente acessar diretamente para esse papel? Olha, você tem lá a Secretaria de Assuntos Jurídicos, né? A SAGE, mas assim, eu acho, mais uma vez, a Casa Civil é um momento posterior. A porta de entrada de vocês é Ministério da Economia e Ministério da Justiça. Tá certo? E aí eles vão chegar lá na presidência e a presidência vai canalizar. Quer dizer, a economia tem assessoria parlamentar, a justiça tem assessoria parlamentar, está todo mundo envolvido. Agora, quem vai dizer a visão do governo é essa, vai ser a presidência da República, a Casa Civil. Mas até o Ministério da Justiça, por conta da formal vinculação, né, do CAD ao Ministério da Justiça, né? Estou dizendo assim, que existe um sistema, né, já? Existe um sistema brasileiro de defesa da concorrência. Então, e a gente, quer dizer, eu estive lá, sempre fiz muita questão de aproximar o máximo possível, estava sempre muito próximo do Barreto, do Cordeiro, dos conselheiros, enfim. Enfim, mas o Ministério da Justiça é principal, não há dúvida. As coisas. Sim. Quer dizer, César, eu falei no sentido mais para eles, né? De como eles começam a. Sim. Assim, vocês não podem subestimar, nesse aspecto institucional, o quanto o executivo ainda pensa de uma maneira bastante hierarquizada. Tá? Eu vou dar um exemplo, tá, de 24 anos atrás. Tá? O presidente do CAD convidou o ministro da Casa Civil para dar uma palestra no CAD. Uma palestra, certo? O ministro da Justiça, na época, pegou o telefone e falou: você não me consultou? Quer dizer, então, assim, isso não tem nada a ver com o que eu disse, tá? Mas é só um termômetro para vocês entenderem como que, às vezes, vocês não podem subestimar a sensibilidade, porque se vocês erram esse trajeto, mesmo tendo boas ideias, vocês podem não prejudicar, mas vocês podem atrasar muito o trabalho de vocês. Então, o ciúme do executivo é pior do que o judiciário legislativo. A ciumeira é uma coisa impressionante. Porque vocês estão olhando assim, não, é um órgão judicante com autonomia institucional, é uma autarquia, CAD é equivalente ao Banco Central. Para a sua missão de julgar os processos, né? Agora, por exemplo, questões orçamentárias, cargos, né, de confiança, os famosos DAS, né? Eu não sei até se mudaram a nomenclatura recentemente desses cargos. Coisas básicas, assim, o CAD tem conseguido, às vezes, um pouco mais de autonomia, mas, assim, é difícil, e isso daí é tratado como ministério, tá? Bom, eu fui secretário do plenário do CAD, eu tinha 22 anos de idade, e naquela época se falava assim, CAD do Ministério da Justiça, até nos timbres era isso. Então, essa autonomia, ela é uma conquista histórica do CAD, né? Ela é uma conquista histórica. Quem acompanhou lá de trás sabe que isso sempre foi muito difícil, né? E até hoje há um resquício disso. Tá? Quando a gente trabalhou junto, era um anexo, a gente ficava num meio andar, no anexo do Ministério da Justiça, que é um dos ministérios mais bonitos e um dos anexos mais feios. Sim, se houvesse uma rusga qualquer, um detalhe, a gente ficava sem cafezinho lá. Né? Não, o pneu furava, se o pneu estava furado.
Mas esse pessoal do setor privado acha que a gente brinca, né, com esses melindres da burocracia, mas o espaço da corte não é o espaço do prestador de serviço autônomo liberal, nem o espaço da burguesia. O espaço da corte ele é cheio de melindres. Cheio, e geralmente são detalhes, são coisas pequenas, assim, coisas que você não acredita que possa ter relevância, né? É igual como eu falei, ele podia convidar o ministro da outra pasta, não tem problema nenhum, mas ele não pediu ao ministro da própria pasta para convidar. Não é que não pediu, não se lembrou, né? Achou que ele era irrelevante, mas isso gerou um telefonema, né? Mas você vai, mas é uma autarquia independente, né? Para vocês terem uma ideia, com as pessoas que eu conversei, né, sobre esses projetos, né, o CAD fala, olha, o CAD pode aqui dar uma opinião e tal, mas o CAD não atua, isso é o Ministério da Justiça. Entendeu? Então, assim, a gente ouve isso de dentro do CAD. Isso é relevante. Interessantíssimo essa questão de um protocolo, né, que rege essas relações e esse diálogo, a questão que o César colocou também, de um rito específico, da hierarquia. É bom a gente saber disso, porque, de fato, como a gente não está no dia a dia, isso não transparece tanto para a gente. Não obstante, isso tem que ser respeitado e, obviamente, colocado dessa forma como já vem sendo feito. Eu posso ter um pouco... um pouco, mas da minha experiência, geralmente não. Geralmente essas coisas são levadas assim, né? Tem que ser muito cuidadoso. O tempo legislativo, ele é um tempo em câmera lenta, né? Assim, é muito importante que vocês entendam que a estratégia e os relacionamentos é que são, né, o must, né? A própria discussão técnica, ela surge e ela avança se o restante foi bem articulado. Então, Por isso que a Flávia Chiquito tem que ir com o livrinho dela embaixo do braço. Vai com o livrinho, assina, assim, com todo amor, carinho, compreendado para o deputado tal. Entendeu? Vocês têm que ter tranquilidade, transparência e fazer esse trabalho de cabeça erguida. Primeiro, porque isso é o certo. Segundo, porque isso representa um país amadurecido em suas instituições, né? Acabou aquela figura do sujeito vestido de preto no canto da sala, do corredor do Congresso, ninguém sabe quem ele é. Isso não existe mais. Então, as pessoas entram com seus argumentos. A gente recebeu outro dia, o pessoal do café, né, tá com problema para colher o café, né? Essa safra do café foi horrorosa, né? Veio a associação, veio a situação, trouxeram os gráficos, mostraram, fizeram o pleito, disseram, olha, não vai ter jeito. E isso é muito bem recebido, né? Isso é o nosso dia a dia. Isso é o nosso dia a dia. Não, acho que isso é super relevante e principalmente saber que as questões mais técnicas são levadas em consideração. Para a gente isso é muito importante saber. E assim, para o IBRAC principalmente, né, que é um instituto bastante técnico, bastante respeitado nesse sentido. Bom, agora vamos voltar aqui à nossa pauta dos projetos em si, falar um pouquinho aqui do projeto de ações reparatórias, que é o projeto 11.275 de 2018. Sobre essas ações, sempre que falamos do tema, né, na comunidade antitruste, a gente ouve a preocupação de tentar equilibrar a necessidade de assegurar a reparação àqueles que foram efetivamente lesados, mas também de preservar os acordos de leniência e os acordos, os TCCs, os conhecidos TCCs, que são os acordos do CAD, que é um pilar bastante importante para a política de combate a cartéis. Acho que os acordos de leniência é um avanço, ele é referência em outros órgãos da administração pública, então ele tem uma importância primordial e fazer equilibrar esses dois institutos, né, a reparação com os acordos, é muito relevante. Então, como que vocês enxergam essa necessidade de equilíbrio desses dois temas? Bom, o projeto está na Câmara, o César já vai falar, eu só vou antecipar. A impressão que a gente tem, tá? Os órgãos têm, é de que o projeto está maduro. Assim, que a redação,
alcançada atende, tá, os interesses. Então, a informação que a gente tem é que o projeto é bom, o projeto está bem redigido. Tá? É isso que chegou para a gente. Só para dar um exemplo, de fato, existe um reconhecimento geral que o CAD, em outros órgãos da administração, ele de fato está cada vez mais alcançando a excelência nesse tipo de assunto. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, foi antes de eu ir para o governo, teve uma medida provisória que era instituindo uma leniência no Banco Central. E a gente foi conversar com o Banco Central e também fomos conversar com o CAD, mas no Banco Central toda a referência deles era CAD. Não, porque no CAD a gente viu que eles fizeram assim, eles fizeram assado. Então, de fato, é um instituto que tá se desenvolvendo, e quando ele interage com essa questão de reparação, quer dizer, que, na verdade, manter essas instituições, quer dizer, trabalhando eficientemente, inclusive, na sua relação, me parece bastante interessante, quer dizer, evitar a sobrepunição quando tem leniência, tá certo? Quer dizer, se você vai ter também reparação, quer dizer, eu não estou inviabilizando, mas eu estou possibilitando dentro de determinados. Eu estou contabilizando ela quando eu estou pensando em deterrence, tá certo? Eu estou contabilizando os danos privados também, quando eu estou contabilizando a sinalização que você está dando, na verdade, quando você está falando em coisas penais, não é isso, Flávia? Quer dizer, o economista ele gosta muito de deterrence, ele está pensando, isso aí vai, então, inclusive o argumento de vantagem oferida era esse, quer dizer, eu tenho que igualar pelo o que ele ganhou, tá certo? Mas também não faz sentido você ter uma coisa que seja muito além disso. E essa ideia da indenização por perdas e danos e como ela interage com, quer dizer, é uma engenharia complexa, mas ao que tudo indica, ela está sendo bem equacionada nesse projeto e estamos aguardando aí, quer dizer, está na CCJ, mais uma vez, ela está na fila, e aquela coisa de ter aquele dito, quer dizer, o jabuti dá em árvore, foi inundação, alguém botou lá. Então, alguém tem que botar lá, ou, na verdade, nesse caso, empurrar para que ele seja aprovado, tá certo? O mais rápido possível. Acho que a regra de ouro que você está mencionando, né, César, do leniente, aquele que contribuiu efetivamente com a investigação, não pode se ver ao final e ao cabo numa situação pior do que quem não contribuiu e de quem, na verdade, quis lutar contra a decisão do CAD. Acho que essa é a regra de ouro e acho que também esse projeto vai muito na linha de se manter esses incentivos de uma forma mais harmônica. E trago também um destaque desse projeto em relação à prescrição, né, que ela é estabelecida, porque o pior é não ter um marco, qualquer que ele seja, se é de 3, se é de 5 anos a prescrição para essas ações. É mais importante a gente saber e ter certeza qual que é esse marco prescricional do que a gente não ter certeza se é maior ou menor. Então, acho que, nesse sentido, concordo com o Carlos Jacques e com você também, no sentido de que esse projeto vem para somar e para dar previsibilidade e segurança jurídica em relação a esse instituto de leniência e também em relação às ações de reparação. Mudando um pouco o foco para outro projeto legislativo que também pode ter um impacto importante e sensível sobre a estrutura do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, temos o PL de número 4.323 de 19, de autoria do deputado federal Eduardo Cury. Apenas para contextualizar os nossos ouvintes, o PL tem como principais propostas duas frentes: a questão da alteração dos critérios de elegibilidade para a nomeação dos membros do Conselho e também a redução do número dos membros do Conselho do Tribunal, que atualmente conta com 7 e com a aprovação desse PL passaria a ter 5 membros. Queria escutar um pouco dos nossos convidados como que eles enxergam esse projeto e também contar um pouco como é que esse projeto está na Câmara.
Ô, Jacques, se você quiser, eu começo, porque eu trabalhei nele. Então, Eu soube que você sabe tudo desse projeto, eu não vou não, falar. esse eu trabalhei, porque já tinha voltado para a Câmara. Não fui eu que fiz, mas eu trabalhei nele Mas como me disseram relator. que sabe tudo. Na verdade, você tinha aqui, na verdade, a gente, umas coisas interessantes que a gente que foi, primeiro, uma coisa que tinha saído meio anômala da lei de 2011, que foi o mandato de 2 anos mais 2 do superintendente com recondução. Aquilo, na verdade, tinha sido meio um certo acidente, tá certo? Porque o projeto original tinha vindo com 4 anos, eu acho que é uma correção bem interessante essa. Ter a regra, eu acho que é saudável não haver recondução. Isso é uma coisa que está consagrado na lei das agências, quer dizer, recondução é uma coisa que, quer dizer, no final das contas, você quer independência para quê? Você quer independência para evitar, quer dizer, você quer realmente isolar as influências do poder executivo, tá certo? Então, se você tem recondução, você realmente quebra boa parte desse isolamento. Então, você voltar para, quer dizer, você igualar essa regra do superintendente geral, de colocar 4 anos ao invés de 2 mais 2, diferente do resto do Conselho, nunca tinha feito sentido, mesmo eu tendo trabalhado na lei lá atrás, eu já achava que não era uma coisa adequada. O procurador também, quer dizer, indicado, quer dizer, agora ele, na verdade, teve uma demanda para ele ser indicado nos quadros da Advocacia Geral da União, acho que é uma coisa para se avaliar, quer dizer, eu sempre gosto das coisas mais flexíveis, tá certo? Então, você limitar a um determinado grupo, por exemplo, hoje nós temos o procurador-geral é a Juliana. Então, a Juliana não poderia, por essa redação, ser a procuradora. Então, é algo a se. Eu acho a Juliana um super quadro, tá certo? Então, assim, você limitar a AGU, o procurador-geral, não sei se, quer dizer, eu acho que essa coisa de você poder oxigenar é muito importante. Então, acho que é uma coisa a se avaliar. E tem essa coisa da redução para 4 conselheiros, né? Que no final das contas, quer dizer, a gente ainda naquele momento não estava tão distante da aprovação da lei das agências reguladoras. E a lei das agências reguladoras é 4 mais 1, tá certo? Então, na verdade, a dúvida era por que o CAD não é desse jeito? Obviamente que, quer dizer, você reduziu em 2011 bastante, quer dizer, o tribunal em si, quer dizer, o superintendente filtrou muita coisa, que eu acho que racionaliza muito o trabalho do tribunal, e aí, obviamente, que talvez coubesse aí uma avaliação de se realmente geraria algum problema de mais tempo, mais prazo, mas a princípio eu acho quer dizer, que essa redução não seria um grande problema. Eu não tenho nenhuma preferência forte em relação a isso aqui. Isso, na verdade, veio de fora nessa linha de harmonizar com a lei das agências. Quer dizer, tudo agência independente, e tirando o caso da ANTAC na lei das agências, tudo 4 mais 1. Então, por que o CAD não seria? Ele não é uma agência, mas ele tem a lógica de agência independente. Na teoria é bom, né? Reduzir, né, de 6 para 4, né? Na prática, teria que verificar, né, como isso é visto politicamente, né? Redução de cargos. Eu não sei. Eu não sei, mas aí eu acho que talvez a gente possa inverter aqui, Carlos, e ver o que a Vivian e a Flávia acham disso. Quer dizer, o CAD está operando, porque eu acho que, quer dizer, boa parte da demora, que eventualmente. Quer dizer, em ato de concentração, acho que a coisa tá bem fina, né? Mas, e no caso de processo, talvez a demora maior vai ser na superintendência, tá certo? Em tese, né? Mas aí vocês podem falar melhor que a gente, naturalmente. Eu concordo com você, César. Eu não vejo grandes problemas na redução. Concordo também que o trabalho mais robusto, assim, mais substantivo, está na superintendência. Então, e essa redução, né, esse filtro, essa triagem de casos, que acaba ficando todo na superintendência, e que chega no CAD só as questões mais substantivas, eu acho que isso ajuda a gente ter um plenário reduzido. Outro ponto aqui é, eventualmente, uma redução de número de conselheiros
propiciar um possível risco de captura, né, da instituição. Mas, enfim, esse talvez seria um contraponto. E em relação à questão da elegibilidade, concordo, César, com você que a oxigenação, até entre órgãos do governo e entre setor privado e público, é muito boa, né? A questão dos revolving doors, que os Estados Unidos fala, e talvez esse projeto ingesse isso, né? E acho que a gente, por exemplo, agora, nessa composição, tem muito pouco representante do poder da iniciativa privada, né? E como você colocou mesmo, né? Porque é outra visão, talvez gente. não seria elegível, né? É porque é outra visão, quer dizer, quando você está no setor público ou você está no setor privado, cada um está no seu castelo, né? Então, assim, a ideia de conselho é exatamente essa, são visões. Se for todo mundo igual, eu não preciso de conselho, tá certo? Então, eu vou para a decisão monocrática, que é muito mais eficiente. Então, quer dizer, o interessante está em pessoas diferentes, quer dizer, economistas, advogados, setor privado, setor público. Quando você quer dizer, quando você compromete, começa a botar amarra e tal, eu realmente eu tenho uma desconfiança, quer dizer, não, eu acho o pessoal da AGU muito bom, excepcional e tal, mas vamos lá, vamos pegar o caso agora. Nós temos a Juliana, que eu acho que é um nome excepcional, como procuradora, poderia inclusive ser presidente, ser superintendente, enfim, que seria ótimo também. Você ficar colocando restrições a esse tipo de coisa, me parece que as agências reguladoras não têm esse tipo, ou têm esse tipo de restrição, não sei, não tenho certeza, mas o ideal realmente é uma coisa mais fluida e vai ter casos que vai ser o procurador, vai ter casos que, enfim. No caso do Supremo, por exemplo, você não tem lá a coisa dos quintos, né, dos tribunais superiores, tem o quinto do advogado, porque é isso, quer dizer, bota um cara com cabeça de advogado, quer dizer, quanto mais você trabalha, quer dizer, você está naquela caixinha, você se confronta com outro que está numa caixinha diferente. Aí, de repente, quer dizer, aí você vê a abertura, na verdade, das pessoas, mas é isso que você vai ter melhores decisões, tá certo? A gente vai conseguir melhores decisões com esses insumos diferentes, tá certo? A gente melhora a decisão total de um órgão colegiado, que é para isso que eu tenho. É gente que pensa, não é diferente, assim, não seria, com visões, com abordagens diferentes, e com experiências de vida bem diferentes. Eu acho que a experiência de vida de quem vem de fora do setor privado, sempre, para mim, no CAD, ou em qualquer lugar, sempre enriqueceu muito, né? Muito. Esse projeto estipula o mínimo de funcionamento do Não, tribunal? o procurador-geral tem que ser da AGU. Não, essa parte é ruim. Estou falando da questão da redução dos conselheiros, estipula o mínimo de funcionamento do tribunal. Vai ter que mudar o mínimo, né? Do quórum, né? Sim. Não, é porque assim, o que acontece? O presidente tem o famoso voto de desempate, né? Na sequência do seu voto ordinário. E se o conselho estiver completo com 4 membros. Não, são 5, é de 7 membros para 5 a redução. Se o conselho estiver com 5 membros, você nunca vai ter a situação de, a não ser que alguém esteja impedido, mas se ninguém estiver impedido. Não, mas continua igual. Nesse aspecto, continua igual. É um impedido ou um que faltou. O voto de validade só vai ser relevante quando tiver par. Sim, mas tem um mínimo para funcionamento hoje. De membros. Eu acho que vão mexer essa é a minha dúvida. Porque se você reduz para 4 e não mexe no mínimo, toda vez que tiver vacância, o tribunal vai ficar engessado. Esse é um problema. Tá aí um problema. Porque, na verdade, a experiência que a gente tem é que quase sempre tem alguma vacância, né? O mínimo hoje é 4 membros, né? Para funcionar, não é isso? Mas ele tem esses dispositivos da lista tríplice, né? Na verdade, você tem aquela ideia da lista tríplice que na verdade você importou boa parte das regras. Esse projeto. Eu estou curioso só para ver aqui. Não, que quer dizer, boa parte desse projeto, quer dizer, essas coisas a gente está falando um pouco das novidades, mas boa parte desse projeto, você importou o que você tinha na lei de responsabilidade das empresas estatais, que agora
equivocadamente, eu acho que querem mudar, tá certo? Porque ela é uma lei que tem que institucionalmente muito sólida, tá certo? Então, realmente, eu teria muito receio, eu ainda não sei qual é a coisa, mas eu tenho muito receio porque ela é muito boa. E talvez a resistência contra ela seja porque ela está funcionando em relação às indicações das pessoas. Então, e a lei de agências já tinha copiado ela, e a gente trouxe, e isso foi trazido para o CAD. Tá certo? Então, na verdade, assim, ele reforça a ideia de independência, de gente da área, minimamente da área, que tem algum conhecimento. Isso eu acho que é mais importante. Tá certo? O mais importante quer dizer, você ter pessoas que tenham um mínimo dialeto comum, tá certo? Que conheçam minimamente, saibam olha, o CAD analisa conduta e arte de concentração, pelo menos essas coisas ele tem que saber, tá certo? É importante saber. Então, a gente trouxe isso lá e foi trazido para dentro dessa lei. Eu acho que foi bem interessante, diga-se de passagem. Eu acho que é interessante para você reforçar essa coisa de notório saber, né, Jaque? Notório saber qualquer um faz. Então, mesmo que as agências reguladoras, muitos dizem, elas continuam capturadas, muita gente que não tem condições, eu não sei. Mas notório saber é fácil para você que tem notório saber, né, não, Sérgio? mas todo mundo vai notório saber, doutor. Então, já que todo mundo, notório saber. Você só convive com quem tem notório saber, aí você acha que isso daí não precisa nem estar na lei, né? Tá certo. Mas o fato é que você colocar isso mais objetivo é positivo. E eu já ouvi falar de várias pessoas inadequadas que foram barradas com esse negócio, em agências, né? Não no CAD. No CAD, eu tenho menos formação no CAD que as outras agências. Então, eu acho que já deu frutos, quer dizer, o problema é que a gente não vê, né? Mas já deu frutos. A dúvida é a seguinte: a atual lei, no parágrafo 1º do artigo 9º, fala assim: as decisões do tribunal serão tomadas por maioria, tudo bem, com a presença mínima de 4 membros. Aí a dúvida é: caso se reduza a composição do tribunal de 7 para 5, esse dispositivo, que é o artigo 9º, parágrafo 1º, mantém a presença mínima de 4 membros? Ou eles diminuem essa presença mínima? Porque nós teríamos uma situação em que 2 vacâncias impediriam o tribunal de funcionar caso se reduza de 7 para 5 membros. Você, Vivian, você viu isso aí? Porque eu não lembro desse projeto. Fez. Não lembro. Reduz também. Até onde eu lembro, reduz também. Acho que reduz para 3, não é? 3, né? Aí fica mais viável, né? Bom, vamos agora partindo já para a nossa parte final aqui da nossa conversa. Está muito boa. Agora a gente quer fechar com chave de ouro, saber um pouquinho dos bastidores. A gente sabe que esse ano a Lei 12.529 completa 10 anos. E a gente gostaria de saber se teve quais foram os bastidores na tramitação dessa lei na Câmara e no Senado. Eu posso dizer que eu pude participar um pouco do trâmite desse projeto de lei enquanto eu estava no CAD. César, eu estava um pouquinho melhor que você, eu não estava no anexo do Ministério da Justiça, eu já estava lá no prédio do setor hoteleiro, perto do Liberty Mall, e aí eu pude participar um pouco, né, de como foi, da interação do CAD, né, com o Congresso, e depois a lei foi aprovada, eu já tinha voltado para a iniciativa privada. Mas a gente gostaria de saber se teve alguma coisa acalorada, picante, para vocês contarem para a gente fechar aqui. Flávia, picantíssimas, quentíssimas. Mas, na verdade, assim, em geral, quer dizer, essas histórias são bem menos assim interessantes do que a nossa fantasia, né? Mas o que de fato aconteceu quer dizer, você teve primeiro tinha um projeto do Gabeira, que a gente, enfim, eu assessorei o deputado, que era um negócio lá que é uma coisa pequena, e aí acabou tendo o projeto do Cadoca, que foi 2004, 2005, uma coisa assim. E depois veio do Poder Executivo, finalmente. E, curiosamente, o Poder Executivo, que era uma coisa muito maior, reformulava tudo, reestruturava tudo. Quer dizer, eu tinha trabalhado com o Cadoca, eu tinha feito lá
a coisa, que era um pouco de pré-notificação. O principal era o pre-merger, era a notificação prévia, né? Então, a gente já tinha feito isso, já tinha esse tipo de coisa, e o projeto principal acabou sendo anexado, pensado ao projeto do Cadoca. Então, ficou um pouco como o projeto do Cadoca, um deputado que já morreu, inclusive. Mas o que aconteceu, quer dizer, esses projetos assim, eles demoram um pouco mais, quer dizer, formou-se uma comissão especial, e eu fui designado como consultor na Câmara que trabalharia com isso, que era o deputado Vinhati como presidente e o Ciro Gomes como relator, né? E eu acho que foi uma experiência bastante interessante trabalhar com eles. O Ciro Gomes, quer dizer, acho que foi um bom chefe ali naquele momento. Ele, de fato, ele foi um bom relator. Eu acho que ele entendeu bastante, ele compreendeu a questão, acho que fez a coisa interessante. Quando foi para o Senado, eu virei conselheiro. Então, a época que estava no Senado, eu estava como conselheiro. Quando eu voltei para a Câmara, o projeto estava voltando do Senado. Então, quer dizer, ele foi para o Senado, ficou lá com o Carlos Jacques, que eu acho que ele estava aguardando eu voltar para a Câmara, para ele mandar de volta. E quando voltou para a Câmara, quer dizer, o que a gente vai fazer na Câmara? As mudanças que foram feitas no Senado a gente vai analisar uma por uma, escolher Câmara ou Senado. Câmara ou Senado. Aí você não tem uma terceira possibilidade. E o que o Senado não mudou, não muda nada. Não tem, já está aprovado. Então, eu voltei, a gente foi uma sessão no próprio Congresso Nacional, no Congresso, não, desculpa, no plenário da Câmara dos Deputados. Também foi um deputado do PT, que também já morreu, mas ele é muito bom também, que foi o relator, de um trabalho muito rico com ele. E na verdade, uma indiscrição, acho que uma coisa picantezinha dá para falar. É que no final, a gente, quer dizer, tinha uma emenda que era muito grande. Na verdade, tinha umas duas emendas que eram muito grandes. Uma delas é a que tinha a multa que tinha multa de 0,5% a 20%. O que tinha sido combinado pelos líderes é que essa parte ia cair, essa parte do 0,5% a 20% ia cair para se manter de 1% a 30%. Tá certo? Só que aí, quando chegou, assim, quer dizer, o plenário é sempre uma coisa muito difícil, porque, no final das contas, quer dizer, do Senado deve ser mais fácil, porque são menos senadores, mas na Câmara você tem mais do que quase 6 vezes o número de senadores. Então, na verdade, é uma coisa bastante difícil. E a gente teve que fazer tudo ali muito rápido e organizar as coisas muito rápidas. Então, acabou que a emenda inteira passou, e passou o 0,5% a 20%. No dia seguinte, o Vinícius me liga e diz assim, olha, me diz que isso não aconteceu. Eu disse assim, cara, não sei o que aconteceu. E aí eu fui ver e tal, e de fato tinha passado 0,5% a 20%, e na verdade é um procedimento que, em tese, quer dizer, você rachar uma emenda é uma coisa um tanto complicada, um pouco heterodoxa, tá certo? Mas naquele momento rachou-se a emenda e acabou passando isso, quer dizer, na discussão final do plenário, acabou passando essa coisa que você mudou os percentuais de incidência de 1 a 30 para 0,1 a 20. Então, acho que essa foi... Mas foi um trabalho, de fato, muito interessante. O pessoal do CAD estava todo nas galerias, né? Estava Carlos Ragazzo, Vinícius, o pessoal todo lá nas galerias, e o quadro também do CAD e tal, tudo ficando até altas horas da noite, enfim. Foi bem interessante, mas no final das contas, quer dizer, as discussões acabam sendo, às vezes, muito cansativas, porque, na verdade, imagina, são 513 pessoas que não têm conhecimento daquele assunto, tá certo? Não só aquele, mas com vários outros. Você tem vários outros assuntos aparecendo. E, no final das contas, as pessoas começam a ficar cansadas e começam a querer votar muito rápido. E, às vezes, esse tipo de coisa pode acontecer, né? Então, e aí vai depender de como você enuncia a decisão, tá certo? A decisão, não sei o quê, está aprovada, não sei o quê, e não foi parte aprovada, foi ela inteira. E nos passou despercebido ali naquele momento.
A gente tentou até mudar depois e tal, mas a mesa do plenário, a secretaria da mesa disse, não, isso aqui a gente não pode abrir mão, que é segurança jurídica e tal. Enfim, eles tinham razão e acabou passando desse jeito. Mas era a inconfidência interessante que eu tinha para falar para vocês. Tudo começa com o Nestlé Garoto, né, César? Foi onde eu acho que o Senado despertou, descobriram que o CAD existiu ali. Até então era só uma coisa assim mais de sabatinas e tal. 2004, né? Você falou que os projetos começaram ali, né? Começou a discussão ali. Lá no Senado, uma vez, quando eu estava trabalhando lá, eu estava trabalhando no CAD, eu distribuí pergunta para os senadores, para um conselheiro, para a sabatina de um conselheiro. Eu disse, não, mas o que eu quero? Deixa eu falar uma coisa legal. Eu tomo aqui, ó, isso aqui eu acho que é legal. Então, distribui. O Senado teve uma grande participação na lei, na minha opinião, em retardar ao máximo, né, a aprovação. Para vocês terem uma ideia, tramitou no Senado 2 vezes, né? 2 vezes. Na primeira vez passou por 5 comissões. Por 5 comissões. Né? E geralmente estava na mão do senador Francisco Dornelles, né? Que foi Em todas as comissões? Não em todas, César, mas ele passava, né? As que ele não estava, não. Mas o plenário ele foi o relator e no final teve, né, essa emenda, né, até nas últimas discussões que eu me lembro, o CAD pediu para incluir, já estava na parte de amadurecida já, a possibilidade, por meio de regulamento, alterarem os valores, né, de notificação. Isso foi incluído no final, né? E o CAD fez uso disso, né? Logo em seguida, né? Porque os valores da lei são inferiores aos que são praticados. E eu me lembro que foi uma experiência muito interessante, né? Teve emenda de plenário, essa reviravolta de última hora, sim, mas eu sei que no Senado o projeto passou por muitas comissões uma vez, acho que por isso que deu tempo, né? Você foi conselheiro, você voltou, o projeto não estava indo, né? Foi muito lento, né? Porque, assim, às vezes passavam 2 anos e o projeto subia e voltava, né? E aí foi se criando a consciência, né, naquela época, de que aquilo tinha que avançar, né? Hoje, quando a gente fala de controle póstumo, né, a gente dá a impressão de que é filme de ficção, tá? E, então, assim, o que um sistema de notificação prévia trouxe para o Brasil e para a instituição em termos de fortalecimento é incalculável, né? Eu tenho uma experiência de 98, onde simplesmente 2 empresas formaram um monopólio, era um mercado em declínio, né? Um tipo de produto que já estava ali deixando de existir. Mas o CAD entendeu que aquele produto ainda podia ter ali aquele mercado a sobrevida de 10 anos e chamou os empresários, né? Dizendo, olha, a gente não vai aprovar essa fusão, a gente não vai permitir que esse duopólio vire um monopólio, porque ainda tem 10 anos aqui que cabem 2 players desse mercado tranquilamente. Né? Mais adiante, vocês façam a fusão, a união. E era um sistema de controle póstumo, né? Os empresários vieram explicar, olha, eram 2 fábricas, a gente já desativamos uma. Nós temos uma fábrica só e os produtos da linha do concorrente que nós adquirimos, nós transformamos em produtos um pouco diferentes e tal, a linha de produção um pouco diferente. E aí os conselheiros, não, mas a gente vai reprovar, né? Aí os empresários, espera aí, não estou entendendo. Vocês estão dizendo que vão reprovar, mas tudo bem, isso é um problema de vocês. Nós não temos problema nenhum, nós já unimos as fábricas, nós já unimos a linha de produção, nós só viemos aqui comunicar. Agora, como vocês vão implementar essa decisão, já que vocês vão reprovar, é o problema de vocês. Nós não temos nada a contribuir mais para essa reunião. E os empresários se levantaram junto com os advogados e saíram. E os conselheiros, né, semanas depois, preferiram aprovar com o pacote de condições, por medo de não conseguir implementar a decisão. Então, assim, o ganho que foi essa lei, o ganho que é o sistema de notificação
preventivo, né? Assim, né? E tem algumas questões ideológicas, o César sabe, né? Como eu coloquei nas minhas notas técnicas da época, né? Um pouco mais ainda jovem, né? Que há uma mudança lá nos critérios, né? De aprovação com dano à concorrência, porque os ganhos de eficiência na lei antiga tinham que ser proporcionalmente distribuídos, né, com os adquirentes, com os consumidores, meio a meio, e aí se mudou para parte relevante, não foi, César? Né? Que eu ainda falei, por que você não deixa, César, meio a meio? Ele falou, não, você não entende de economia, você não devia se meter nisso. Não foi isso que você falou? Não, nunca falei, nunca falei. Nunca falei. Não, nunca falei. E a outra Não coisa que foi eu isso. gostava na lei, mas que nenhum membro do CAD vai aplicar, e agora na semana passada ficou claro que nunca vai aplicar, mantiveram na lei, né, como infração, aumento arbitrário de lucros, que isso daí vem da história do antitrust, né? Isso vem lá dos anos 60, de repente, talvez até antes, né? Do decreto de 37, 38, né? E está na Constituição desde 46. Mas tinha na lei antiga preços excessivos lá nas indiciárias, no rol exemplificativo das indiciárias, né? E eu sei que o César aproveitou ali, não vamos tirar os preços excessivos daqui. Chicago Boy, né? Chicago Boy é assim. Eu achava bonito aquilo, né? Eu falei esses dias, eu falei assim, meu Deus, por que o CAD não dá uma medida preventiva no inquérito? Suspende o direito da Petrobras reajustar. Resolvia tudo, né? Mas, e diz, olha, o inquérito é para apurar aumento arbitrário de lucros, enquanto a gente vai discutir se tem, suspender. Né? Mas o CAD não aceita isso. O CAD, você quer ofender o membro do CAD e perguntar se as atribuições da SUNAB estão à disposição do CAD. O CAD nunca vai aceitar isso. Fazer controle de preço. Isso foi eliminado. O César deu uma melhorada no projeto dessa parte conceitual. Excelente contribuição dele aí para o antitrust brasileiro. Excelentes considerações de ambos, mas infelizmente o nosso episódio do IbraCast está chegando ao final. Muito obrigada, César, Flávia, Carlos. Acho que foi muito enriquecedor para nós. E queria agradecer vocês terem aceitado o convite e terem compartilhado conosco suas opiniões e ideias. É um relembrar é viver, né? Relembrar é viver. Mas é isso, Fazendo olha, as muito palavras obrigado. da Vivian. Ai, pode Mas falar, assim, César. não, só agradecer aí, realmente principalmente chamando aí a minha contraparte do Senado, enfim, a gente ter essa perspectiva dos dois lados da esplanada, né? E vocês, quer dizer, do lado privado também, né? Eu acho que realmente fica sempre enriquecedor e foi muito interessante aí o que a gente discutiu. Gostei da sua ideia, já lanço aqui a ideia do César em relação ao quinto, para a composição do Tribunal do CAD, né? O quinto da iniciativa privada. Olha, já tem duas candidatas aí, ó. Duas candidatas, olha lá. Pronto. O quinto constitucional da OAB aplicado ao CAD. Excelente. Excelente. Na verdade, assim, o quinto é um exemplo de que faz sentido. Faz sentido você prever algo assim, né? De ter mistura. Então, você vedar a mistura talvez seja o que você não deve fazer, né? Não sei. Bom, mas aqui também, fazendo uso das palavras da Vivian, foi muito enriquecedor falar com vocês, muito bom olhar os dois lados aí, Câmara, Senado, e também ter uma visão um pouco mais prática de como funciona tudo, né, aí dentro dos procedimentos. Foi muito bom, obrigada, um prazer conhecer, principalmente o Carlos, que eu não conhecia. O César já é um amigo aí de longa data. Eu que agradeço. Muito enriquecedor. E Flávia, ele era chamado de Jax, não era Carlos. Era Jax,
o Gés, ele chamava de Jax, era tudo Jax, né? Mas enfim. Carlos Jacques. Carlos Jacques. Tá bom? Mas é isso aí, gente. Obrigado mais uma vez. Valeu. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau. Obrigado por ouvir esse episódio do IbraCast, o podcast disponibilizado pelo IBRAC e produzido com o apoio técnico da equipe de comunicação de Tosini Freire Advogados. Visite o nosso site, ibrac.org.br, para conhecer nossos comitês de assuntos especializados, nossos eventos e nosso vasto material bibliográfico. Nos encontramos no próximo episódio do IbraCast. Até lá! As opiniões aqui expostas não necessariamente representam aquelas do IBRAC e das instituições a que estão vinculados os participantes.